bem-vindo ao Fire. Essa manhã tão especial que eu vou até você. Pode ser também que você esteja vendo à tarde, ou à noite, ou na madrugada, não importa o horário. O importante é que em você haja uma fome e um anseio de andar no Espírito. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, falamos um pouco sobre a pessoa dele, no decorrer do Fire. Temos falado sobre os frutos do Espírito, sobre a habilidade que ele nos traz com o seu poder. E agora vamos falar sobre dons. É muito especial quando nós tratamos a questão dos dons, entender que os dons eles podem inicialmente ser naturais. Isso se mostra pelas tendências e gostos que nós temos. Isso vem na nossa essência. Existem gente que gosta mais de construir coisas, de consertar coisas, de resolver, determinados problemas. Tem pessoas que têm mais habilidades com números, tem pessoas que têm mais habilidades com leitura, livros, literatura. Outros gostam mais de misturar as coisas e gostam mais da química, da ciência, e assim vai. E nós vamos ver, e é comum a gente entender essas habilidades aí nas pessoas a partir da sua infância. Isso é natural, e essa é uma habilidade que Deus nos deu. Agora, quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, quando nós somos imergidos nele, algo sobrenatural acontece, ou seja, algumas habilidades que nós não tínhamos antes passam a acontecer na nossa vida. E na Bíblia vão se falar sobre várias dessas habilidades. E eu queria meditar com você sobre isso em Romanos 12. E a palavra a partir do verso 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Entenda, os dons foram gerados no Espírito para serem exercidos dentro da igreja. Todas as vezes que a figura da igreja é colocada e o exercício dos dons é mencionado, menciona-se a palavra corpo. Porque a ideia é de que pessoas com características diferentes tenham funções espirituais também diferentes e somados forma-se então um corpo que cumpre um propósito. Então é muito especial você entender que quando você olha alguém que exerce um dom e está fora do corpo, isso é disfuncional. O dom foi gerado pelo Espírito Santo para ser usado dentro do corpo, dentro da igreja. Seria como uma mão que anda sozinho, um pé que anda sozinho, uma cabeça fora do corpo. Tudo isso, se você visse na rua acontecendo, você sairia correndo. Seria como num filme de terror. E muitas vezes isso acontece, porque muitas pessoas não têm a visão da palavra. Os dons foram gerados no Espírito para serem exercidos dentro da igreja. Nesse texto especificamente, Paulo fala sobre alguns dons. Um dom que ele começa falando aqui é o dom da profecia. Nós sabemos que a profecia completa é a palavra de Deus. Mas Deus usa a palavra profética, recados específicos para essa época. Existem aqueles que são sensacionalistas, que dizem que isso já não existe. Mas nós entendemos que isso só cessará no momento da volta do nosso Redentor, a sua segunda vinda. Então Deus pode usar homens para dar direções. E a história toda existem
muitos detalhes de pessoas que foram orientadas e guiadas pelo Espírito, foram livradas de males, porque ouviram a palavra profética. É muito especial. Eu entendo que a palavra profética pode ser uma palavra para o futuro, mas também pode ser uma palavra de orientação no presente. E a palavra profética, ela deve acontecer segundo a proporção da fé. Nós vemos também a palavra aqui ministério, no original é serviço. Gente que tem o dom de servir. Como eles são importantes. É especial e ver que muita gente busca o dom da profecia, o dom da língua, o dom da cura, mas poucos oram: Deus, me dá o ministério, né? Me dá o dom de serviço. Esse deve ser um dom que nós devemos buscar. Aquele que não serve para servir, para nada serve. Nós precisamos servir uns aos outros. O caminho do sucesso é poder servir as pessoas. E aqui ele fala do ministério e fala para que nós estejamos nos dedicando a isso. Outro dom é o dom do ensino. Como é importante esse dom na igreja. Esse dom é sobrenatural. Existe uma capacidade, uma facilidade de passar detalhes e segredos, mas é necessário também uma dedicação especial, um esmero em fazer, porque todo estudo requer também conhecimento. Depois ele fala sobre exortação, como é importante. O que exorta levanta os caídos, o que exorta orienta aqueles que estão afastados no caminho. O que exorta é aquele que anima, né? O próprio Barnabé na Bíblia era chamado filho da consolação, o filho da exortação. E por último, o que contribui, né? O que contribui com liberalidade. Contribuição também é um dom, né? É difícil as pessoas que oram por isso, mas eu creio que Deus tem na sua igreja muitas pessoas que têm o dom da contribuição. E o que preside com diligência, que preside aquele que lidera, dom de liderança. Esses dons estão sendo colocados aqui. Esses dons exercidos dentro da igreja fazem diferença dentro do corpo. E veja, Deus deu um dom a cada um, e sendo exercido com sabedoria, o corpo se completa e cumpre o seu propósito. Que você seja instrumento de Deus para cumprir o seu propósito na nossa geração. Amém.